Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, acabei de assistir Meu Ano em Oxford, que acabou de estrear na Netflix. E assim, o que falar, né? O que falar de um filme desse que é uma cópia completamente barata e genérica do Como Eu Era Antes de Você, da Culpa é das Estrelas. Ele é mais disso aí. Uma cópia muito barata, né? Na sua trama inicial, na problemática principal do filme e no desenvolvimento, né? Independente de ter algumas mudanças no final de um filme ou de outro, ele é uma cópia 100% desses filmes, com os clichês mais patéticos e óbvios possíveis, que, você sabe, que você passa o tempo inteiro do filme sem se apegar aos personagens e passando raiva daquela história que você tá vendo. Talvez o filme ele não fosse tão ruim se ele não fosse cópia mais do mesmo dessa história. E eu vou chegar aqui pra vocês, só deixa eu falar uma coisinha antes. Na verdade, tem duas coisas pra falar antes, né? Primeiro, que eu adoro uma comédia. Não só. Esse filme ele não é ele é um drama romântico, ele é um romance. Vamos colocar romance. Eu adoro romance, seja dramático, seja comédia. Eu particularmente, eu adoro romance. Agora, isso aí não é nada. Esse filme aí, o Meu Ano em Oxford, infelizmente isso não é nada, isso é uma cópia. Isso é uma cópia, tá? Então, precisa falar isso e se inscrevam. Vocês não estão se inscrevendo, hein, galera? Se inscreve aí, ative as notificações, deixa o like e vamos falar do filme. Por que incomoda esse filme? Nós já vimos essa história, né, de câncer terminal ou que o filme ele vai, ou que a gente descobre que o personagem principal, né, ou o homem ou a mulher do romance principal vai morrer, né? A gente já conhece essa história. Eu acho que é por isso que esse filme ele é tão inútil, tão incompetente. Tem uma questão agora mais covarde ainda do filme, que vocês podem chegar aqui, alguém me rebater, mas é inspirado em um livro. Tá ótimo, tudo bem, não tem problema nenhum. Se o livro A ou B ou C saiu antes, mas A Culpa das Estrelas, essa história desse filme Meu Ano em Oxford saiu antes, tal, não é cópia, não sei o quê. A gente já viu, já foi feito, não é só porque é baseado em um livro, talvez sim, talvez não. Ele não é 100% baseado em um livro, ele é inspirado na história, não é só por isso que o filme é bom. São coisas diferentes, são coisas distintas. E esse filme, ele acusa, né, o golpe da incompetência quando a história em si que fez acontecer o filme. A história, ela acusa toda a inutilidade do filme, da incompetência, quando precisa colocar um drama muito grande pra nos chocar diante de um filme tão mal desenvolvido, tão mal feito. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: se não é a morte do personagem principal, dele ter um câncer terminal, se não é esse efeito, nós não temos nada pra gostar do filme. O filme, ele não nos surpreende, ele não nos alimenta em absolutamente nada. É uma pobreza nos personagens, no desenvolvimento, na profundidade dos personagens. São mais do mesmo desses filmes genéricos. Nós vemos, por exemplo, pra embasar melhor o que eu tô falando aqui, o que eu tô querendo dizer é que pra trazer emoção, sentimento, resgate familiar, empatia com os personagens, você não precisa colocar um grande drama, uma grande tragédia que está pra acontecer, e você não precisa situar que vai acontecer uma grande tragédia pra tentar tocar o nosso coração. Quando um filme ele é bonito, bem desenvolvido, não precisa ser só filme, pode ser série. Por exemplo, The Ranch, aquela série com o Sam Elliott e do Ashton Kutcher, da própria Netflix, que o Ashton Kutcher depois ele produz. Aquele não tem a gente se emociona episódio a episódio por conta das discussões, do resgate familiar e da profundidade que os personagens que a gente acaba criando com os personagens.
tem lógica, tem coerência, é bem escrito. Não, tudo bem que depois ainda acontece uma coisa lá no The Ranch, só que vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Quando tem algo lógico, bem escrito, e você se apega aos personagens, você automaticamente se emociona. Esse filme, ele faz o oposto disso. Ele traz um monte de coisa vazia, é uma americana que vai pra Oxford, aí fica aquela palhaçada, né? Colocando os ingleses como se os ingleses fossem um bando de idiota, né? E independente deles serem saudosistas ou não, bairristas ou não, o filme ele traz em algum momento essa discussão que, sério, agosto de 2025, sério que nós estamos discutindo bairrismo em Oxford, na Inglaterra? É sério? Sério isso? Eu não tô falando que não existe, tá? Não tô falando que não tem, mas batidaço, hein? Batidaço. Batido. Então, como o filme ele não tem nada, como o filme ele não acrescenta nada, os personagens todos são cópias. A principal aí, já esqueci os nomes, né? É alguma coisa de la Vega, Ana de la Vega? Acho que é isso. É o que eu falo pra vocês, né? Isso é um sintoma claro de filme ruim. Eu acabei de assistir o filme e já não lembro dos nomes dos personagens. É outro indício de filme ruim, filme esquecível, filme que você vai ficando com raiva no decorrer do filme, né? Você vai ficando com raiva. Então, como tudo é uma cópia, como tudo é muito mal desenvolvido, a história da americana que vai pra Inglaterra e vai passar aquele perrengue e um personagem super cativante, que é o vizinho dela de quarto, começa sendo completamente ofensivo de forma desnecessária com ela, depois se mostra ser uma baita pessoa. Então é tudo muito do óbvio que nós já estamos cansadíssimos de ver. É por isso que pra mim esse filme ele é covarde. Aí ela chega... o personagem principal, né, do rapaz aí que tá com câncer terminal é completamente irreal, né? A impressão que nós temos é que ele é um bilionário, dinheiro assim astronômico, né, de uma família tradicional da Inglaterra, de Oxford, e ele ser um professor de poesia ok, dá pra gente passar o dia aqui discutindo isso. Só que o estereótipo que é criado nas primeiras impressões dele de um playboy, mulherengo, um cara completamente vazio, depois que a gente vai conhecendo melhor, ele passa a ser um baita cara, não faz muito sentido. Eu não tô querendo taxar ninguém por algumas atitudes ou aparência, mas não faz muito sentido a descrição. A descrição daquele personagem inicial que tem um jaguar, que tem um dinheiro astronômico, que parece ser um cara completamente fútil e vazio, e depois ele vai se revelar um professor de poesia que é um cara completamente de livros, né? Completamente interessados em literatura, no geral, poesia, completamente culto. Pode ser, mas não faz lógica, não fica legal, fica pobre. É tudo muito carta marcada. Tipo, olha, ele vai ser o professor. Olha lá, ele que parece ser um baita cara bosta, no final se revela ser uma super pessoa. E todos os outros personagens, sejam do núcleo principal ou coadjuvante, são cada vez mais clichês e óbvios do óbvio em um filme de romance que tem a pretensão de ter alguma piada ou não, mas um filme que nós já vimos, que é tipo o... Como é que é? Nasce uma estrela, não. A Culpa é das Estrelas. E no desenvolvimento, o final é diferente, né? Aquele da Emilia Clarke e do Sam Claflin, que eu citei aqui. O Como Eu Era Antes de Você. No desenvolvimento do filme fica completamente igual. Por mais que o final seja um pouco diferente do Como Eu Era Antes de Você, o desempenho é igual, é repetido, é basicamente a mesma coisa. É uma cópia. Então, eu vou falar do filme, tá? Porque eu não li o livro.
né? Falam que ele foi inspirado em um livro, aí, em uma história existente. A história é covarde. A história, o filme executado é covarde. Ele é covarde porque pra chocar, pra surpreender, pra nos pegar de surpresa ou pra tentar nos comover, né? Pra tentar nos emocionar, ele pega um monte de nada, ele não constrói seus personagens, ele não dá profundidade para os personagens e tenta trazer uma tragédia muito grande, uma coisa muito pesada, para meramente nos emocionar. Pra falar, olha aí, ó, o cara vai morrer, e aí? Só que não deu tempo, não teve construção, não teve lógica pra gente se comover emocionalmente pelo personagem principal, por aqueles personagens, por aquelas pessoas. Não teve. Ele não entrega isso. Ele entrega um monte de clichê, uma historinha completamente batida, e aí depois ele joga isso aí como se fosse uma bomba, e você fala, boa, mas um filme ruim desse aí, do nada vem uma história pesada dessas? Aí entra a questão dele com o irmão dele, que é muito pesado, e a cereja do bolo, acho que é o resgate, né? A relação dele com o pai dele. A grande discussão é que ele queria viver, o pai dele quer prolongar a vida dele, né? Óbvio. Só que também não tem lógica, porque enquanto o irmão morreu, né? Os dois têm câncer, tem um câncer, né? Super raro, né? Câncer terminal, que vai culminar, vai levá-los à morte. E o pai teria sido bem ignorante com ele, né? O pai falhou com ele quando o irmão ia morrer, né? Tipo, dando a entender que o pai preferiu o irmão Ed, que morreu. O nome do irmão eu lembro, do principal não lembro, não vou lembrar. E ele precisava de um resgate familiar, só que também não tem lógica, porque o pai sempre se mostrou ser um baita cara. Começa o filme inteiro é ele evitando o pai. Tem uma discussão no começo e o filme tenta te situar de que tem algo muito forte, muito pesado em relação a ele e o pai dele e que precisa ter um resgate ali na história. Tem um momento ali que precisa ter um resgate. O que talvez seja uma das grandes tramas do filme, que também pra não se surpreendam, também é muito mal executado, também é muito mal feito. E no final, esse resgate dele com o pai dele também não tem lógica, porque da forma como eles eram unidos e ligados, esse problema não iria acontecer, porque o pai dele não era um cara ausente, o pai dele era um cara que o amava. E ele, por ser um cara tão estudado, tão culto, tão coerente, é óbvio que ele não ficaria brigado com o pai dele, porque eles são, além de uma família muito poderosa, muito rica, tem amor. Ele tem todo o suporte, não só financeiro, mas o suporte de uma família muito bem constituída, de uma família muito bem construída. Olha, gente, eu não sei por que eu tô exigindo, eu não sei porque eu tô exigindo isso desse filme. Porque é em uma conversa que ele arruma com o pai dele, porque o pai dele tinha os problemas dele, o pai dele falou, eu tava perdendo um filho. Só que tudo que eu quero é que você viva. Ou seja, o pai dele, em momento nenhum, não tinha. A gente fica. Beleza, mas qual que era aquela treta, aquela briga feia que tinha entre ele e o pai dele? Qual que era o resgate que a gente precisava ver aqui nessa história? Não tem. Porque não tem lógica. Porque o filme não aprofunda os personagens. Porque é ruim. É fraco. Então, no final, ele se entende lá com o pai dele da forma mais normal possível, só que isso aconteceria muito tempo atrás. O pai dele só quer o bem dele. E outra, do jeito que eles são tranquilos e conscientes da situação, principalmente pelo que aconteceu com o irmão, o pai dele não ia forçar a barra, porque o pai dele queria tentar, com muitos recursos, tentar outros tratamentos, tentar de tudo. E ele falou, eu não quero, eu quero viver, eu vou viver do jeito que dá, a hora que eu for, eu quero ir embora. E é uma escolha de quem tem câncer, né? É brutal. Só que, de novo, né, não precisaria acontecer isso e o filme não desenvolve tudo isso que nós esperávamos. Ele tenta simplesmente comover, nos chocar, né, e tentar abalar, tentar tocar no nosso emocional pra tentar ser emocionante por conta dessa história completamente trágica. Só que não deu tempo. Não foram construídos personagens pra gente se comover com essa história. É por isso que ele é um filme covarde. É um filme, além de mal executado e incompetente, ele é covarde. Que já foi feito várias vezes. Algumas vezes.
Então é assim, é inacreditável. Eu não gostei do filme. O filme ele é óbvio, ele é patético, não é emocionante, é mais do mesmo. Ele é uma cópiazinha barata do Como Eu Era Antes de Você, A Culpa é das Estrelas. Ele é aquela mesma pegada ali e parece que ele foi feito só pra fazer, sabe? Porque não pega no emocional por conta de tudo isso que eu falei. Ele não constrói os personagens e tenta jogar uma coisa muito... E ele tenta chocar. Você fala, nossa, né? Pô, mas o cara... Nossa, você fala assim, que situação, né? Que situação. Só que pela inutilidade e incompetência do filme, pra mim, pelo menos, não conseguiu me pegar porque falta desenvolvimento. Falta apelo. Eu tô errado, gente? Eu tô certo? Tô errado? O que vocês acham? Deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.